Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. No programa Papo Médico de hoje, teremos a presença do Dr. Adílio Bernardes, ortopedista especialista em joelho. E o tema está totalmente em alta: as lesões que o esporte pode acarretar nos joelhos. O programa Papo Médico começa agora. As lesões relacionadas ao esporte é um assunto de crescente interesse. A busca pelo corpo perfeito muitas vezes pode ter suas consequências, como as lesões musculares ou articulares. Adílio, muito obrigado pela presença novamente aqui no Papo Médico. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Adílio, agora o joelho, você como especialista em joelho, é uma fonte importante dessas lesões? Certamente, Ricardo. O joelho, como sendo uma articulação de carga, né, relacionada aos movimentos de flexão, extensão, ele permite algum grau de rotação e aberturas laterais, mediais, né? Não tendo aí uma congruência articular muito grande, sendo extremamente importante o papel dos ligamentos, dos meniscos, da musculatura, é uma fonte de grande importância das lesões, né? Imagina o seu joelho, por exemplo, em uma corrida de meia hora, que cada vez que o pé toca o chão, essa carga no joelho é 3 vezes superior ao peso da pessoa. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela tem um peso de 210 em cada joelho de carga, mais ou menos. E numa corrida de meia hora, cada joelho vai sofrer essa carga cerca de mais ou menos 2.500 vezes. Então, é uma sobrecarga muito grande nas atividades, né? Agora, o joelho, as pessoas acham que é uma estrutura simples, mas na verdade é uma estrutura bem complexa, né? Aonde que pode ocorrer essas lesões dentro do joelho? Sim, como eu disse em relação principalmente ao fato da instabilidade óssea, né, na necessidade de outros estabilizadores, né, os ligamentos, os meniscos, a musculatura, todo esse envoltório externo e interno é sede de lesões, né? Então, ligamentares, meniscais, musculares, tendíneas, tudo isso pode estar relacionado às lesões relacionadas ao esporte. Agora, você no seu dia a dia do consultório, você nota que o público-alvo dessas lesões qual que é, Adílio? Então, é bem característico, é uma coisa extremamente comum no nosso meio, né? As famosas partidinhas de futebol aí aos fins de semana, aos meios de semana, né? O pessoal se reúne com os amigos e muitas das vezes esses praticantes, eles não possuem um bom condicionamento físico, um bom condicionamento muscular, muitas vezes eles estão acima do peso, também não fazem uso de equipamentos adequados, né? Então esse público é um público que está certamente sujeito a esse tipo de lesões, né? E nesses casos, principalmente as lesões ligamentares, né, e as lesões meniscais, relacionadas principalmente aos giros, né? Então geralmente o paciente descreve que o pé fica preso ao solo e o corpo continua o movimento, e isso é bastante relacionado a esses tipos de lesões, né? Mas também tem aquele público agora, né, moda correr, moda malhar, também esse público aí é um grande alvo, né, dessas lesões, né, Adílio? Sim, certamente, né? A gente vê aqui, né, na cidade de Sorocaba, né, um grande número de adeptos aí a essas corridas de rua, né? Atualmente a gente tem grupos que se formam nos parques e tudo, que Sorocaba é uma cidade muito propícia a esse tipo de atividade, né, que incentiva bastante. Até recentemente um desses grupos foi praticar a meia maratona Rio de Janeiro, né? Então correr 21 quilômetros não é para qualquer um, né? Precisa ter um bom preparo. Então temos esse público também relacionado a isso. E esse público aí de corredores, quando suspeitar de uma lesão, Adílio? Bom, esse público ele pode estar sujeito a inúmeros tipos de lesões, né? Então, igual eu tinha explicado anteriormente, né, os entorses podem estar relacionados também, né? Então alguma lesão meniscal, ligamentar, mas principalmente as dores ao redor do joelho, né? Então nós temos aí uma patologia que inclusive chama tendinite do corredor, né? Tem esse nome popular, que é uma dor na região lateral do joelho, causada por uma bursite nessa região lateral, que ela é agravada por uma contração muscular, por uma musculatura muito tensa na face lateral do joelho,
no atrito do trato iliotibial. Podemos ter dores na região medial do joelho, que a gente tem ali os tendões que fazem um movimento de flexão do joelho, podem sofrer algumas tendinites, né? As dores posteriores relacionadas principalmente a retrações musculares e as dores anteriores, que podem ser tanto as tendinites do tendão do quadríceps como a tendinite do tendão patelar, né? Essa do tendão patelar também a gente tem um nome popular, que seria a tendinite do saltador, né? Relacionado principalmente a praticantes de basquete, de voleibol, mas que também tem muita ocorrência em corredores, né? E aí a dor anterior do joelho, que é um quadro extremamente comum, principalmente no sexo feminino, né? As mulheres têm essa articulação femoropatelar com algumas incongruências, às vezes ósseas, e na maioria das vezes de inserções ligamentares, pelo fato do tipo físico feminino, né? Então essa condromalácia patelar, que é essa dor anterior no joelho, é muito bem reportada nesse tipo de paciente também. E os sintomas, na verdade, eles vêm progressivamente, né? Surge um sintoma mínimo que vai aumentando, não é nada que surge de repente, né? No caso dessas lesões pelo esporte, sem uma lesão aguda. Sim, né? Com certeza, né? Então, principalmente em relação aí às tendinites, né? Ou a condromalácia patelar, é um quadro que ele está, na maioria das vezes, relacionado ao treino excessivo, né? E aí é uma dor que ela tende a ser progressiva realmente. O assunto está interessante, a gente vai parar um pouquinho para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Papo Médico. Nessas 3 histórias, o final feliz só foi possível graças à ajuda de pessoas como você. Com o seu apoio, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a nascer de novo. Ajude. Ligue. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. No mês de outubro, a TVE reuniu mulheres na luta contra o câncer de mama. Mas cuidar da saúde também é coisa de homem. Em 2014, foram diagnosticados 69 mil casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Drible o preconceito e faça os exames de prevenção. Novembro Azul, Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Uma campanha da TVR. Voltando com o programa Papo Médico de hoje, com a presença do ortopedista Dr. Adílio Bernardes. O tema de hoje são as lesões que o esporte pode causar nos joelhos. Adílio, suspeitou do paciente, qual a sua conduta dentro do consultório? Quais as armas que você usa para o diagnóstico? Bom, primeiramente, né, a anamnese é muito importante para saber como esse paciente teve essa lesão, né? O que tipo de esporte que ele pratica. Às vezes a própria descrição de como ele teve a lesão já é bastante suscetível, suspeito de algum tipo mais específico de lesão, né? Então, e aí o exame físico, né, por completo, para a gente saber qual estrutura estaria mais acometida, e aí partindo para os exames de imagem, né? Então aí vai depender do tipo de lesão, né? Mas na maioria das vezes, essas lesões de partes moles do joelho, o melhor exame é a ressonância magnética, realmente. É a ressonância. Mas muitas vezes, você falou, ou pela conversa ou pelo exame físico, você já acaba fazendo o diagnóstico e pede exame para confirmação. Sim. Em grande parte das vezes o exame ele é mais comprobatório mesmo, a clínica é muito soberana na maioria das patologias. Agora a gente sabe que o tratamento ele vai depender do tipo de lesão. Mas dá uma geral para a gente aí, como é que é feito o tratamento dessas lesões. Então, assim, como você disse, né, dependendo do tipo de lesão, então nas lesões aí, ligamentares e meniscais, lógico que a gente tem que analisar cada lesão por si só,
mas as lesões ligamentares meniscais geralmente são de conduta cirúrgica, na maioria das vezes, né? As demais, as tendinites, as dores por retração musculares, as dores da condromalácia patelar, o tratamento geralmente é por reabilitação, né? Então, deixar o paciente um tempo sem realizar os treinos, as atividades e fazer um trabalho de reabilitação, primeiramente fisioterápica, geralmente, né? Para analgesia, método anti-inflamatório, e aí alongamento de alguns grupos musculares, fortalecimento de outros, conforme o tipo de patologia do paciente. E qual que é o papel das academias nesse processo? Então, Ricardo, a academia ela pode ser, do mesmo jeito, muito aliada nosso, como também pode ser um vilão da história, né? É muito comum o paciente chegar ao consultório com queixa de dor no joelho, principalmente a dor anterior no joelho, e falar assim, olha, eu pratico atividade na academia, é a única atividade que eu faço. E aí nós temos alguns exercícios na academia, né, como principalmente a cadeira extensora, o leg press, exercícios de agachamento, que se praticados de maneira incorreta, sobrecarregam muito a articulação, principalmente anterior do joelho. Então, realizar esse tipo de atividade sempre sob supervisão de um bom profissional, de um bom educador físico, de um bom instrutor, para que a academia seja um aliado e não um vilão do joelho. Agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção. O que você pode dar uma geral para a gente sobre prevenção dessas lesões? A prevenção das lesões do esporte como um todo, né, é onde a gente tem que mais bem orientar o paciente, né? Muitos podem chegar nesse ponto da entrevista e estar desencorajado a estar fazendo alguma atividade esportiva, né? A gente está falando aqui só de lesões do esporte, né? Mas muito pelo contrário, a mensagem não é essa, né? A mensagem é que a prática esportiva ela é extremamente saudável, ela diminui eventos cardiovasculares, ela libera endorfinas, que é extremamente importante para o bem-estar da pessoa, né? Então, mas que precisa ter uma supervisão, né? Uma supervisão que não seja só pensando na musculatura, mas na saúde como um todo, né? Nos últimos anos nós vimos alguns casos aí de até atletas profissionais jovens que tiveram aí problemas cardiológicos e vieram até a óbito, né? Então é importante ter uma avaliação clínica também, né? Esse paciente que quer fazer uma atividade esportiva um pouco mais exaustiva, ter uma avaliação clínica, depois uma avaliação ortopédica para ver o que precisa de repente fazer alguma prevenção de reabilitação para que ele pratique sua atividade esportiva sem sofrer nenhuma lesão. Adílio, obrigado pela presença. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer, viu? E vocês aí de casa, obrigado pela audiência e até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.